Olá, professor André Arruda, vamos para a nossa aula de matemática, vem comigo, olha o assunto. Progressão aritmética. Vamos aqui na parte conceitual, primeiramente. Uma progressão aritmética, uma PA, a gente vai usar muito essa abreviatura, né? PA, progressão aritmética, é uma sequência de números reais em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior com uma razão, com uma constante R, né, que a gente chama de razão da PA. Aqui tem uma figura, né, que representa justamente isso. Você tem o primeiro termo, soma um valor, encontra esse termo, soma esse valor, encontra o terceiro, e assim sucessivamente. Esse valor que a gente soma aqui é igual, né, obviamente tem que ser o mesmo valor, forma então toda essa sequência forma uma PA. Então qual é a condição para ser PA? Esse valor que eu vou somando com o de trás para encontrar o da frente, soma com o mesmo valor, encontra o próximo, soma de novo o mesmo valor, encontra o próximo, e assim sucessivamente. Esse valor tem que ser constante, ou seja, tem que ser igual. Se isso ocorre, nós temos então uma PA. Então veja aqui o exemplo, logo abaixo. Tem uma sequência de números, 2, 4, 6, 8 e 10. Né? Será que isso aí é uma PA? Veja, o valor, nós já vamos ver na sequência, como encontrar uma razão, né? Mas eu já vou dar uma dica para você aqui. É um valor que eu somo com 2 e chega no 4. Que valor é esse? O valor é justamente 2. Se eu somo de novo o mesmo valor, eu encontro o próximo que é o 6. Eu somo de novo o mesmo valor, que é a razão, nesse caso já estabelecida é o 2, encontro o 8. E somo o mesmo valor, encontro o 10. E assim, se fosse seguir, né? Então você percebe que este valor é sempre igual. Nesse exemplo foi 2, poderia ser 3, aí variam outros valores, né? Bem, então você já sabe inicialmente, inclusive, identificar a razão. Mas antes disso, vamos aqui aprofundar um pouquinho o estudo do cálculo da razão de uma PA. A razão de uma progressão aritmética pode ser calculada usando a forma R de razão. A n é o termo, né, considerado, menos a n menos 1 é o termo anterior. Aqui está a legenda lá para baixo, né? Legal? Onde a n é o enésimo termo da PA, pode ser o décimo, 15º, né? E n menos 1 seria a posição anterior. Ou, olha essa fórmula que eu coloquei também para você. Eu acho que essa aqui, inclusive, ó, é a mais fácil. Ó. A razão é o termo qualquer menos o termo anterior. Você pega lá o quinto termo menos o quarto, o décimo menos o nono, aí você encontra a razão. Nós vamos aqui, inclusive, fazer um exemplo juntos. Esse exemplo aqui esclarece basicamente tudo que eu já falei. Olha o que propõe esse exercício. Identifique as sequências que são PA e determine a razão de cada PA. Então eu coloquei 3 exemplos. O primeiro passo é você saber identificar uma PA. Será que isso é uma PA? Aqui vai uma dica legal. Como é que você faz? A gente usa o conceito inverso. Ó. Eu vou fazer o da frente menos o de trás. Vamos colocar essa continha aqui do lado. Vou deixar a mesma coisa para evitar ficar trocando cores. Ó. 7 menos 4, o resultado deu 3. Será que é a mesma coisa que 10 menos 7? Opa, e a gente percebe que sim, por enquanto está dando certo. E é a mesma coisa que 13 menos 10? Também deu 3. Opa, deu o mesmo valor. Deu um valor constante. Deu um valor igual. Então, este valor é chamado de razão. A gente então diz que a razão dessa sequência, que agora sim é uma PA, né, vale 3. Então, como é que eu sei que é PA? Primeiramente, tem que dar o mesmo valor. Se der valor diferente, já não é PA. Deu igual? Opa, então isso aqui ó, é uma progressão aritmética, sem dúvida. E a razão dela vale 3. Então, o primeiro passo é saber identificar. Cuidado com as pegadinhas. Porque em questões, às vezes, o examinador, quem elabora a questão, não vai falar, dado uma sequência de números. Se vira aí. Aí, deixa eu ver se é PA. Da frente menos de trás, da frente menos. Deu tudo igual, PA. Professor, se não der tudo igual, aí é outra coisa. PA não é. Pode ser que seja uma outra tipo de sequência, uma outra tipo de progressão, tá bom? Volta para cá, vamos mais exemplos. Veja agora aqui, ó. Para aí, vamos testar se isso aqui é uma PA. Eu faço então a regra da frente menos de trás. Então, vamos lá. 4 menos 1 deu 3 também. Será que é a mesma coisa que 7 menos 4? Nessa sequência também deu 3. E agora, será que é a mesma coisa que 11 menos 7? Opa, 11 menos 7 dá 4. Então, veja, não foi constante. Se não é constante, né, ou não é igual aos valores, o que a gente classifica? Opa, isso aqui, ó, me desculpa, mas não é uma progressão aritmética. O que é, então? Uma sequência aí, que segue uma regra e depois muda, né? Então, PA não é. Então, ela não tem uma razão, professor? Claro que não. Razão é um termo exclusivo para progressões. Tá? E agora, a anterior aqui, ó, vamos fazer, ó, 17 menos 20. Então, da frente menos de trás. Cuidado que agora vai dar um valor negativo, ó, menos 3. 14 menos 17, também deu menos 3. 11 menos 14, deu um valor negativo. Não tem problema, são valores iguais. Ó. Inclusive, essa aqui é uma sequência infinita, ela segue esse padrão estabelecido até agora até o fim. Então, o valor foi igual. Pode ser que ele seja positivo, pode ser que ele seja negativo, mas o interessante, né, é que ele seja igual. Então, isso aqui é uma PA. Tá? E a razão dessa progressão aqui, ó, é um valor negativo. Tá? Nós já vamos ver, inclusive, a classificação das progressões. O que ocorre com uma razão negativa? Dá para perceber que os valores estão diminuindo, né? Então, a gente já percebe que essa progressão é uma progressão que vai decrescendo os valores. Legal? Então, esse exercício é muito legal, porque ele dá condições de você se certificar se uma sequência é ou não é PA, inclusive encontrar a razão daquelas que são. Dando continuidade. Bom, agora nós vamos falar sobre algumas classificações importantes. As progressões aritméticas podem apresentar um número determinado de termos ou elementos, né? A gente chama da progressão aritmética finita, aquela que tem um fim, tem início e tem fim. Ou um número infinito de termos. A gente chama de PA infinito. Temos aqui 2 exemplos. Olha aqui o primeiro exemplo, ó, de uma progressão finita, aquela que tem um fim. Ó. Começou com 3, depois foi para o 6, o 9, o 12 e o 15 e acabou aqui. Ó. Então ela tem um início e tem um final. Inclusive essa aqui é uma progressão que tem 5 termos. Né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Esta outra é uma progressão infinita. Como é que a gente identifica se é uma progressão infinita? Principalmente pelo sinal de reticência aqui no final. Então ela começou com 8, diminuiu para o 6, diminuiu para o 4, diminuiu para o 2 e vai seguir a vida toda. Então aqui é muito fácil identificar quando tem fim e quando não tem fim. Tá? A próxima classificação, né, vamos falar agora antes sobre notação de uma PA, como é que a gente escreve, enfim, né? Usamos uma notação dos termos de uma sequência, a letra AN, né? Em que N, esse númerozinho que fica embaixo, é um índice do elemento que indica o quê? A posição dele na sequência. Assim, uma progressão de N termos é descrita por, olha só, A1, A2, A3, A4, A5, ou seja, esse númerozinho que fica aqui embaixo, subscrito, né? Ele define a posição. Então, o A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo, o A3 é o terceiro, o A4 é o quarto, e assim, sucessivamente, até o AN, que a gente chama de enésimo termo, ou último termo considerado. Por exemplo, o termo A3, nessa PA, 2, 4, 6, 8 e 10, quem é o A3? É o elemento que está na terceira posição. E aí você verifica, né, que a terceira posição é ocupada pelo valor 6. Então, se eu perguntasse para você, dada essa sequência, quem é o A3? O A3 é o elemento que está na terceira posição, então é o 6. Quem seria, por exemplo, então, o A5? O A5 é o elemento que está na quinta posição. Aí você pode complementar que A1 é o primeiro, A2 é o segundo, A3 é o terceiro, A4, opa, professor, o A5
o A5 é o 10. Tudo bem? Então, essa notação a gente utiliza muito, né? Para resolver questões, enfim. Classificação de uma PA. Então, em função, né, de acordo com o valor da razão, as progressões são classificadas em. Então, você vai ver várias classificações agora. Vamos lá. Quando que uma progressão aritmética ela é constante, chamada constante? Quando a razão for igual a zero. Então, você verifica nesse exemplo, ó, 4, 4, 4, 4, 4, é uma progressão constante, porque a razão é zero. Se você for somando, 4 mais 0 dá 4, 4 mais 0 dá 4, e assim sucessivamente. Quando que uma progressão é crescente? Quando a razão for maior que zero. Nesse exemplo, ó, você verifica esta progressão, 2, 4, 6, 8 e 10, e segue infinitamente, a razão dela vale 2, inclusive usando ela inclusive como exemplo. Né? Então os valores também você percebe que estão crescendo. Quando que uma progressão é chamada decrescente? Quando a razão for o quê? Menor que zero. Então veja que a razão, ela já define o tipo de PA. Então você consegue perceber, inclusive, né, aqui, ó, que os valores estão diminuindo, mas também a razão é menos 5, ó, menos 5, né, 15 menos 5 dá 10, menos 5 dá 5, 5 menos 5 dá 0 e assim sucessivamente. Então, a jogada, né, a dica é sempre a gente observar a razão, ok? Muito bem, dando sequência. Agora nós vamos falar das propriedades da PA, tá? Esta aqui, ó, né, são umas propriedades, né, que vão te ajudar muito para resolver algum tipo de questão, tá certo? Então vamos olhar cada uma delas primeiramente. O que diz a primeira propriedade? Em uma progressão aritmética finita, então veja que a gente já estou partindo do princípio que você já sabe as classificações, enfim, a soma de dois termos equidistantes dos extremos, o que significa isso aí, professor? Equidistantes estão à mesma distância dos extremos, é igual à soma dos extremos. Calma aí. Quem são os extremos? Os extremos é o primeiro e o último, tá bom? Já vamos somar esses camaradas. Olha só que interessante. Eu vou somar esses camaradas aqui, ó. Vou fazer assim, bonitinho. Então percebe que a soma de 2 mais 26 dá 28. O que fala essa propriedade? Que em uma PA, a soma de dois termos que estão à mesma distância. Vou pegar um exemplo. Né? 4, 8, 22, 26. Tá? Que estão à mesma distância, né? Ó, eu vou pegar esse camarada, o 10, ó. O 10 está a uma distância do 2 de 2 unidades. E ele está equidistante junto com o 18, que também está a mesma distância aqui, ó. Então, se eu somar o 10 com o 18, tem que dar 28, conforme a propriedade falou. E dá certo, não dá? Ó, porque 10 mais 18 dá 28 também. Vamos pegar um outro exemplo? Ó, o 6 e o 22. Será que dá 28 também? Não é que dá certo? 6 mais 22 dá 28. Tá? Então, isso aqui vale nas condições dadas, certo? Sabia dessa propriedade? Ela pode te ajudar em algumas questões, hein? Pode te ajudar em algumas questões. Imagina, eu vou pegar um exemplo agora aqui hipotético. Eu vou pegar o mesmo exemplo, vou partir do princípio que você não sabia todos os termos. E eu te dou assim, ó, esse primeiro termo vale 2, esse primeiro termo vale 6, aí eu não te dou os termos que vêm na sequência, né? E te dou só o último termo, aqui, ó. Legal? E aí eu pergunto para você quem é esse termo aqui, que eu vou colocar uma interrogação no lugar. E digo, obviamente, que isso aqui é uma PA, né? Claro, você está vendo o exemplo aqui embaixo, mas vamos pensar que você não soubesse essa dica aí. E como é que você encontraria aqui o valor? Olha a trabalheira que dá. Fala, para aí, meu amigo. E eu lembrei daquela propriedade que o professor falou, o 2 e o 26 dá 28. O 6, ele está à mesma distância do extremo que é a dúvida do problema. Então esse camarada aqui, ó, tem que dar, somado com 6, 28. Como eu já tenho 6, esse cara só pode ser o 22. Olha como fica fácil quando você sabe essa propriedade. Você evita muito trabalho. Vamos à segunda propriedade agora. Essa é boa demais. Olha só, considerando 3 termos consecutivos de uma PA, o termo do meio será igual à média aritmética dos outros 2 termos. Então assim, ó, essa dica aqui é muito legal, né? Ou seja, são 3 termos consecutivos, e vale para qualquer PA, gente. Tá? Vamos pegar o exemplo aqui, ó, desses 3 termos consecutivos, aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro. O que disse? Que o termo do meio, nesse caso, que é o 6, ele é quem? Ele é a média aritmética dos seus vizinhos, ou dos seus outros 2 termos. Será que é verdade isso aí, professor? Vou pegar o 2 e o 10, e vou encontrar a média aritmética. A média aritmética é soma dividido pela quantidade. E não é que deu certo mesmo? 12 por 2 não é que dá 6, olha lá. Ah, professor, mas vale para qualquer um. Pega outros 3 aí. Pego. Quer ver um exemplo? Vamos pegar esses 3 aqui finais, ó. Será que o meio, o termo do meio, é a média aritmética dos seus vizinhos? Né? Vamos ver, vamos verificar. Vamos fazer a média aritmética. Então é 18 mais 26 dividido por 2. Aqui vai dar 38 com mais 6 dá 44. Dividido por 2. Opa, não é que deu certo. Professor, mas vale para qualquer PA. Qualquer PA. E imagina um exemplo que eu vou criar na minha cabeça aqui agora. Ó. Se você soubesse desta dica, vou te dar. Ó, essa aqui é uma PA. Tá bom? Uma PA. Vou inventar um valor aqui. Só que eu vou te dar o primeiro termo. Tá? E vou te dar o último termo. Tá? Vou colocar aqui um valor qualquer. Tá? E aí eu pergunto para você. Quem que é o termo do meio aqui, ó? Eu só digo para você, ó, isso aí é uma PA, tá? Como é que você faria essa questão? Para aí, professor, agora com a dica fica fácil demais. O termo do meio é a média aritmética dos seus vizinhos. Então, se eu somar 5 mais 13 dividido por 2, que vai dar 18 por 2, dá 9. Aquele cara ali, ó, sabe quem que ele é? Ele é o 9. Não é possível que é fácil assim, professor. Eu já ia colocar um X ali, botar para lá, para cá, tá errado. Não, mas com essa dica vai muito rápido. E veja que, inclusive, vamos testar, ó. A razão deu certinho, ó. Nesse caso, a razão é 4. 5 mais 4 dá 9, e 9 mais 4 dá 13. Mas com essa dica fica barbada demais. Vamos para a próxima. Em uma PA finita, com um número de termos ímpar, o termo central será igual à média aritmética entre termos equidistantes deste. Essa propriedade deriva daquela primeira propriedade. Tá? Então, uma progressão que tem uma quantidade ímpar. Aí temos um exemplo, temos uma PA aí com 7 termos. Né? 3, 4, 5, 6. O termo do meio, que está aqui, ó, que é o 14, é a média aritmética dos extremos. Né? Então, se você, inclusive, fizer aqui, ó, o 10 com o 18, 10 mais 18, 28 dividido por 2 dá 14. Opa, deu certo. Deu certo, professor. 10 mais 18 dá 28 dividido por 2 não é que dá 14. Mas será que vai para outros? Vamos testar? Ó, 6 mais 22 dividido por 2
28 por 2 que dá 14 também não é certo, não é verdade. Mas vamos ver se vai dar certo para os extremos, que estão à mesma distância dele. E dá certo também, ó, porque 2 mais 26 sobre 2, 28 sobre 2, 14. Então aí está a propriedade. Ela deriva da primeira. Quarta propriedade. Considerando 3 termos consecutivos de uma PA, a soma destes termos será sempre igual ao triplo do termo do meio. Essa dica, se eu fosse colocar valor para ela, eu nem sei dizer o valor que vale isso aqui. Pega 3 termos consecutivos. Vamos pegar esses 3 aqui, ó, 3, 5 e 7. Vamos somar esses camaradas? 3 mais 5 mais 7 dá igual a 15. Olha aí. A questão disse que é igual ao triplo do termo do meio. Será que é verdade? Então, se eu pegar o termo do meio e multiplicar por 3, não é que dá 15 também? Isso vale para qualquer PA, mas tem que pegar 3 termos sequenciais, tá certo? Não, por favor, faz mais um teste aí, quero ver. Aqui, ó, vou pegar esses últimos 3, ó. Bom, se eu soubesse da dica, a soma disso eu já pego do meio e multiplico por 3. Eu já sei que a soma vai dar 39. Será que vai dar 39? Vamos somar? 11 mais 13 mais 15. 5, 3 com 1 dá 9. 1 mais 1, não. Não é verdade, deu certo. Legal essa dica, hein? Por quê? Porque você pode utilizar isso em vários tipos de questões, tá certo? Muito bem, vamos falar agora da parte de fórmulas, né? A primeira fórmula é chamada fórmula do termo geral de uma PA. Para que ela serve? Ela serve para você encontrar um termo desconhecido de uma PA. A n, que é o termo desconhecido, ou o último termo, ou o termo que você quiser descobrir, é igual ao primeiro, mais n menos 1, n é a quantidade de termos, vezes a razão, tá certo? Então essa é a fórmula do termo geral. Para que ela serve? Para encontrar um termo. Mas eu preciso ter o primeiro termo, eu preciso ter a razão e a quantidade de termos. Mas eu tenho uma dica legal para te dar aí também, tá? Vamos fazer um exemplo juntos aqui, ó. Dá a seguinte PA, 1, 5, 9, 13. Calcule o 10º termo. Então, olha só a dica que eu quero te dar. Essa aqui você vai marcar com carinho. A fórmula é essa aqui, ó. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Que é a fórmula que acabamos de ver, tá? Fórmula do termo geral serve para mim encontrar um termo que eu não tenho. A PA que está ali apresentada é qual? 1, 5, 9, 13. Então, veja, eu tenho o primeiro termo, que é o 1. A razão dessa PA eu descubro fazendo um termo qualquer menos o anterior. Posso pegar o segundo menos o primeiro. 5 menos 1, então a razão vale 4. Legal? Show? Então eu tenho. E a questão é que é o 10º termo, mas é uma progressão infinita. Então eu vou até o A10. Agora, olha a dica. Olha a dica. Ó, o A10 é igual ao A1 mais, aqui eu vou colocar 10, né? Menos 1 vezes a razão. Portanto, o A10 vai ser quem? O A1 mais 9 vezes a razão. Mas, professor, cadê a dica que você falou que ia dar? Calma, calma que ela vem agora. Você sabia que aquela fórmula, você não precisa nem decorar muito ela, porque assim, ó, vai ser sempre isso aqui, ó. Vai ser sempre o termo que você quer, vai ter sempre o A1 aqui, em função do A1, e é uma unidade menos o termo que você quer vezes a razão. Professor, eu não entendi ainda essa dica. Dá mais exemplos, então. Olha aqui, ó. Quem seria o A7? O A7 é o A1 mais 6 vezes a razão. Quem seria o A14? O A14 é o A1 mais 13 vezes a razão. Ah, não. O A50? O A50 é o A1 mais 49 vezes a razão. Professor, mas com essa dica eu vou direto, hein? É sempre o A1 menos uma unidade. O A1 menos uma unidade vezes a razão. O A1 menos uma unidade vezes a razão. Ah, sim, eu não preciso nem decorar essa forma. Então, eu tô falando para você que progressão aritmética é um assunto legal. Vamos lá, vamos terminar aquela continha então? Bom, o A10 é o A1 mais 9 vezes a razão. Tá? Eu tenho A1? Tenho. Eu tenho razão? Tenho. Eu tenho tudo que eu preciso. O A1 vale 1, 9 vezes a razão que vale 4. Cuidado com a matemática básica, que primeiro vai a multiplicação, hein? Portanto, o A10 é o A1 mais 36, que é 9 vezes 4. Por fim, o A10 vale 37. Legal? Show de bola, né? Vamos para a próxima fórmula, fórmula da soma dos termos de uma PA. Para que ela serve? Para somar os termos de uma progressão. Já está dando nome, ó, fórmula da soma dos termos de uma PA. Olha só que interessante. Está vendo aqui que eu não preciso da razão nesse caso? Mas eu preciso do primeiro termo, eu preciso do último termo, da quantidade de termos e divido por 2. Professor, então tu só precisa do primeiro e do último. Exatamente. Primeiro e último. E quantos termos tem? E um exemplo temos? Ah, aí, ó. Dá a seguinte PA, 1, 5, 9, 13, segue embora, calcule a soma dos 10 primeiros termos. Então vamos ver. É o mesmo exemplo que eu utilizei lá, né? Eu vou colocar, inclusive, aqui a sequência assim. Vamos lá. 1, 5, 9, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e segue o baile. Tá? Lembrando, né, que esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o segundo termo, esse aqui é o terceiro termo, que a gente chama de A1, A2, A3, respectivamente, quarto termo, ó, quinto termo não sei quem é, sexto termo, sétimo termo, oitavo termo, nono termo e 10º termo. Para calcular a soma dos 10 primeiros, aqui, ó, eu preciso encontrar o primeiro, eu preciso, né, do primeiro termo, que eu já tenho, eu preciso do último, que eu não tenho, tá? Mas sabe o que eu vou fazer? Esse exemplo é o mesmo que a gente usou aqui, ó, tá? E o A10 é 37, só para a gente não perder muito tempo, eu já vou colocar esse cara aqui, esse aqui a gente já descobriu no exemplo, que é o mesmo exemplo anterior. Tá? Se não tivesse, você encontra. Então, usando a fórmula da soma dos termos, que diz o seguinte, soma dos 10 primeiros, agora já estou adequando a forma para o exercício, é o A1 mais o A10, vezes a quantidade, dividido por 2. Aí fica fácil demais, professor. O A1 vale 1, o décimo vale 37, vezes 10 dividido por 2. Ó, aqui vai dar 38 vezes 10, dividido por 2, se quiser simplifica aqui, 38 por 2 é 19, vezes 10 dá 190. Para aí, o que quer dizer isso aí? Se eu somar todos esses 10 termos aqui, inclusive aqueles que eu nem sei quem são, somar todos eles, a somar, vai dar quanto? 190. Professor, mas aí você perde a graça a questão. Eu só preciso do primeiro e do último. Exatamente. Para somar os termos de uma progressão aritmética, depare, essa fórmula da PA, eu preciso só do primeiro e ó, do último. Legal? Será que a gente está pronto para resolver algumas questões? Eu acredito que sim. Vamos na primeira, que já se apresentando aí assim, ó. Uma quitandeira vendeu 300 de salgados, em maio, 5 em junho e 7 em julho. Se esse padrão, o crescimento das vendas for mantido, quantos centos ela terá vendido de maio a dezembro? Olha a dica que eu vou te dar, hein? Veja, esse aqui é o tipo de questão que em momento algum falou que é PA, né? Você tem que olhar a questão, e aí vamos lá, olha aqui a dica. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vou colocar de novo aqui, ó. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, neste intervalo de meses citados aqui, ó, eu tenho quantos meses aqui? Ó? 8 meses. Tá bom. A questão ali diz que a quitandeira vendeu 300 de salgado em maio. Vou colocar aqui, ó.
5 em junho e 7 em julho. E quer saber, e diz que esse padrão ele é mantido. Ah, ele é mantido. O que está acontecendo aqui? Para aí, mas eu estou já enxergando, hein? 3 mais 2 é 5, 5 mais 2 é 7. Acabei de definir a razão dela. Não é que isso aqui é uma PA, cara. Então vamos lá, vamos somar 2. Vamos lá, só somar 2. 7 mais 2 dá 9, dá 11, 13, 15 e 17. Tudo isso aí é uma PAzinha. E quer saber, então, a pergunta? É quando você não rendeu um intervalo de mais exemplo. Opa, ou você soma esses valores no braço, ou eu uso a forma do termo do PA. Eu preciso do primeiro e do último. Se você não lembrar essa forma, eu ia ter que somar um por um. Mas vamos lá. Soma dos 8 termos, que são 8. Eu só preciso do primeiro, do último, vezes a quantidade, dividido por 2. Olha como fica fácil. 3 mais 17 dá 20. Né? Vezes 8 dividido por 2, aqui simplifica. 10 vezes 8 dá 80. Professor, já somei direto, hein? Assim vai rápido, hein? Claro que vai rápido. Lá, letra D de dado. Vamos para a próxima. Essa aqui é uma questão legal, hein? Observe a sequência de figuras formadas por losangos abaixo. Temos essa sequência, forma uma progressão aritmética crescente. O total de losangos presente no 11º termo dessa sequência é igual a quanto? Tá? Então aí, veja bem, nós temos a situação, vamos contar. Aqui, ó, eu tenho 2 losangos. Aqui, eu tenho quantos? Vamos contar aqui, ó, 4 mais 4 dá 8. Opa. Aqui, vai dar quantos aqui? 6 com 6 dá 12, com mais 2 dá 14. E segue o baile. Mas ele já tinha me dito que é uma PA. Vamos dizer uma PA mesmo, hein? Porque, ó, primeiro termo, segundo termo e o terceiro termo. E 8 menos 2 dá 6, que é o mesmo que 14 menos 8. Então essa aqui realmente é uma progressão aritmética. A razão dela vale 6. E o primeiro termo que a gente chama de A1 vale 2. Se ele está pedindo o 11º, olha só, todo exercício de PA, grande parte dele, se tu tiver o primeiro termo e a razão, tu não tem questão que tu não desmonte. Agora vamos lembrar, se você lembrou da dica que eu te falei, quem é o 11º termo? O A11. O A11 é quem? É o A1 mais 10 vezes a razão, professor. Aí fica fácil demais. O A1 vale 2. A razão acabamos de definir que vale 6. Logo, o A11 vale 2 mais 60, que vale quanto? 62. Temos isso? Temos lá na letra C, vamos marcar lá. Ó. Legal? Fica fácil demais, hein? Guarda essa dica aí. Vamos encerrar com a última questão aí da banca Sandra, uma questão um pouquinho mais audaciosa, mas não temos medo de nada. Considere uma progressão aritmética em que A8 é igual a 2 mais a 6 e a soma dos 10 primeiros termos dessa sequência é igual a 330. Assim, a razão dessa progressão é igual a quanto? Então, veja bem, né? Ele me deu aqui algumas informações, né? Eu tenho uma progressão com 10 termos, né? E o que ele me deu? Vou até colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele só deu que o A8, né? Vou colocar valores aqui, ó. A1, A2, A3, A4, A5, A9 até o A10, né? Ele me deu duas informações, que o A8 é igual ao A2 mais o A6. E a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão é 330. Só me deu isso aqui de informação. Né? E aí, como é que eu faço, então? Né? Bom, isso aqui a gente tem que desdobrar as duas formas, né? Vamos lá, um pouquinho de trabalho, mas conforme eu falei, né? E a questão pergunta quanto vale a razão dessa progressão. Bom, a gente pode usar a forma de soma dos termos. Dos 10 primeiros termos é o A1 mais o A10, né? Vezes 10 dividido por 2. Então a soma dos 10 primeiros termos vai ser quem? Aqui eu posso simplificar por assim. Vai ser o A1 mais o A10 vezes 5. Ele me deu esse valor, que vale 330, eu substituo aqui, vou passar esse 5 dividindo, e eu chego à conclusão que o A1 mais o A10 é justamente o quociente aqui, né? 330 dividido por 5 é 66. Então eu chego na conclusão que A1 mais A10, que eu também não sei quem vale, 66. Então agora eu tenho duas informações. Eu tenho esta equaçãozinha e esta, um outro sistema com elas. Aqui é uma questão que envolve um outro conceito, caso você parta para esse tipo de resolução. Né? Então eu vou juntar as duas aqui, ó, A8 igual a A2 mais A6, e A1 mais A10 igual a 66. Tá certo? Agora eu venho para o gato, porque o A8 é o A1 mais 7 vezes a razão. O A2 é o A1 mais a razão. E o A6 é o A1 mais 5 vezes a razão. Então veja que eu transformei tudo em função de A1 e razão. Aqui a segunda, A1 mais o A10 é o A1 mais 9 vezes a razão, igual a 66. E agora, com isso aqui eu tenho um sistema. Eu tenho um sisteminha, né? Que juntando os dois eu consigo trabalhar tranquilamente, tá certo? E aí, você fica a gosto do freguês, né? Você pode ir substituindo, ir isolando, enfim, né? Essa primeira ali eu posso dizer que é A1, essa primeira de novo lá. A1 mais 7 vezes a razão igual aqui, ó. 2 vezes A1 mais 6 vezes a razão, tá? E aí eu jogo o A1 para o primeiro membro e o 6 vezes a razão para cá. 7 a razão menos 6 vezes a razão igual a 1. Ou seja, a razão é igual ao primeiro termo. Olha o que eu já encontrei aqui, ó. Né? E aí, ó, eu substituindo aqui, ó, tá? Razão igual ao primeiro termo, nesta aqui, ó. Como é que eu fico? Vou terminar nesse cantinho aqui, ó. O que temos ali, ó? A1 mais A1 é 2 vezes A1. Mais 9 vezes a razão igual a 66. Ele não disse que a razão é igual ao primeiro termo, então é 9 vezes a razão e 9 A1, né? Então vai ficar 2A1 mais 9 vezes o A1 igual a 66. E aí fechou, né? Porque ficou 11A1 igual a 66. Logo A1 é o quociente aqui de 66 por 11. Portanto, o A1 sabe quanto vale? A razão, perdão. Olha aí que eu fiz. Eu troquei aqui, ó, tá? Deixa a razão por 9 e joga para esse aqui, ó. Não vai mudar o resultado, né? Só mudei aqui a incógnita, né? A1 é vezes a razão aqui, ó. Então vai ficar 11 vezes a razão igual a 66. Então a razão é 66 sobre 11, portanto a razão vale 6. Olha aí que excepcional questão. Tá? Então letra A, a resposta correta. Com isso, então, a gente finaliza esta aula. Né? Perdemos um pouquinho de tempo nessa questão, porque realmente ela exige um pouco mais. Muito bem, espero que você tenha gostado desse assunto de progressão aritmética. Você percebeu que com as dicas e as propriedades, as questões é só praticando para você chegar na perfeição, tá certo? Bons estudos, a gente se encontra nos próximos aulas. Até mais.